vagões já estão vazios. E daqui eles seguem para que sejam novamente carregados. Em seguida, o minério é estocado e mais adiante levado nessas esteiras até um navio. Este daqui carrega 200.000 toneladas para a China, o principal comprador do produto brasileiro. De cada 5 toneladas de aço que são produzidas no mundo, uma é feita com minério brasileiro. Por isso, a Vale decidiu investir na siderurgia para atender ao mercado interno e à demanda do produto na economia mundial. Faz todo sentido crescer o setor siderúrgico. Nós temos minério de ferro no Brasil, não precisamos pagar transporte de navio para esse minério de ferro chegar em algum lugar e transformar em aço. Outra forma de deixar o produto do jeito que o cliente precisa é através de um processo chamado de pelotização. O Gessimário é supervisor da usina. A matéria-prima aqui é um pó, um resíduo bem fino do minério de ferro. Como é que a gente sabe se o minério está bom ou se não está? Como é que faz? Veja bem, se você pega o minério... Vou pegar um pouquinho. Você vai observar que o minério está soltinho, ó. Está com uma boa característica de formação de pelota. Está com uma boa qualidade para você formar uma pelota. Porque ele está fininho assim? É, ele está fino, ele está com uma faixa de superfície específica boa. E aí então ele forma aquelas bolinhas com mais qualidade. Onde que vai ser formado as pelotas. Material fino, não tá um material grosseiro. Isso aqui significa que a gente vai ter uma boa qualidade. O pó é jogado no tanque, que forma as pequenas esferas, que parecem bolinhas de gude. Essas pelotas vão para o forno de mais de 1000 graus e saem daqui com um preço maior do que o do minério. Então a gente gasta energia, dinheiro, para transformar o pó de minério em pelota e vende esse produto bem mais caro do que o minério de ferro. E esse produto é muito bom para o siderúrgico, porque ele pega e tira mais produção do forno dele, mais barato. Trabalhar em uma empresa do tamanho da Vale sempre foi o sonho do Sebastião. Depois de 20 anos na empresa e de 4 promoções, hoje ele coordena o serviço de embarque no porto. Nossa função no centro de controle é estar tomando ação para tornar o processo ágil, e produtivo, de forma que a gente atenda o navio rápido e desatraque rápido para poder criar aquele giro, e a frota de navios não ficar parada, Do porto, Sebastião assiste à partida dos navios, que levam o minério brasileiro para o mundo afora. Cada país do mundo nós temos um pedacinho nosso lá, uma participação nossa do Brasil lá, A gente deixa a nossa marca, Um talento que o Brasil soube aproveitar foi o do agronegócio. Nós temos um país rico em recursos minerais e com um território vasto, que nos permite plantar o ano todo, porque temos sol o ano todo, temos muita chuva, o clima no Brasil ele é muito favorável para a agricultura. Vantagens que ajudaram o país a se tornar um importante fornecedor de alimentos. Somos líderes mundiais no mercado de suco de laranja. De cada 10 copos consumidos no mundo, 6 são do Brasil. No país, o setor emprega 200.000 pessoas, o equivalente à população de Araraquara, interior de São Paulo, onde fica a fábrica da Cutrale. São 10.000 contratados só no período de colheita, época em que a Rosana vem para o pomar ajudar o marido, o Cláudio, a aumentar a renda da família. Se eu não vim aqui, ele não deixa trabalhar em outro lugar. Às vezes ele não gosta muito que trabalhe para fora, então... E não vem nós dois, nem os dois trabalham. A laranja colhida nas fazendas é espremida nessa fábrica.
Evaporadores tiram a água do suco para ficar concentrado, um jeito mais econômico de ser transportado. Apesar de dominar o setor da laranja, os produtores reclamam que a China se transformou em uma ameaça. O problema com a China dessa vez é o suco de maçã, que chega mais barato no mercado internacional do que o suco da laranja brasileira. A razão disso é a diferença da cotação do dólar aqui e lá do outro lado do mundo. O dólar é a moeda mais usada no comércio internacional. E a conta que o exportador faz é a seguinte: a gente que exporta, a gente troca o nosso produto por dólares, mas eu não fico com os dólares, eu tenho que entregar os dólares para o Banco Central. E o Banco Central me dá os reais equivalentes. Certo? Então, quanto mais valorizado o real, menos reais eu recebo. Se o dólar está a 1,70 e eu vendi 10 dólares, eu vou receber 17 reais. Se ele tiver a 2,30, eu vou receber 23 reais. Então, essa é a conta, né? Eu estou trazendo aqui dólares para vender para o Banco Central e ele está pagando muito pouco pelos dólares da exportação. Mas não é simples atender à reivindicação dos exportadores. A taxa de câmbio no Brasil é flutuante, definida pela oferta e pela procura da moeda no mercado. A política cambial influencia vários aspectos da economia. O câmbio baixo, por exemplo, ajuda o combate à inflação. O câmbio é importante, mas não é sozinho na hora de definir a competitividade de uma empresa, de um produto, de um setor. Não. A Alemanha, mesmo com câmbio desfavorável durante tanto tempo, conseguiu se manter como uma grande exportadora, porque os seus produtos eram de altíssimo, são de altíssimo valor agregado. Automóveis, motocicletas, equipamentos eletrônicos de todo tipo, exemplos não faltam. A Cutralha enfrenta ainda uma dificuldade para ampliar o horizonte de compradores: as políticas protecionistas de alguns países. Os governos estrangeiros cobram taxas pela entrada de produtos brasileiros. Isso deixa o nosso suco mais caro na prateleira dos supermercados lá fora. É muito imposto. Acaba tirando, quando o americano vai no supermercado, fala: o brasileiro está muito caro. Pois é, só que ele tá tomando imposto, não está tomando só suco de laranja, não. Um copinho de suco de laranja, 2 de suco e 1 de imposto. Daqui a pouco, os produtos mais vendidos pelo Brasil no exterior e o vinho gaúcho que conquistou os franceses. Em instantes. A França produz um dos vinhos mais famosos do mundo. Mas quem diria? Os franceses também brindam com vinho brasileiro. E a mesa do estrangeiro tem outros sabores da nossa terra. Do solo do Brasil sai ainda um produto de alto valor lá fora. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre esses nossos talentos. O agronegócio tem um peso gigantesco nas nossas exportações. O setor tem garantido repetidos saldos positivos para nosso comércio exterior. O Brasil é o maior exportador do mundo em café, açúcar, etanol, carne de frango e carne bovina. Tantos sabores brasileiros espalhados pelo mundo têm uma razão: competitividade. Você tem um produto competitivo, você tem um produto de qualidade mais barato. Esses bois confinados na fazenda Macaé, em Lusiânia, Goiás, têm mais do que uma carne saborosa para oferecer aos estrangeiros.
O brinquinho amarelo é uma importante arma de sedução. Esse número que o boi traz na orelha tem todas as informações sobre ele. Qual o criador, quais vacinas ele tomou e qual ração ele comeu. Por isso, o boi rastreado tem um valor maior de mercado. Liberado. O processo é todo eletrônico. As informações ficam armazenadas em um sistema controlado pelo Ministério da Agricultura. A rastreabilidade, ela é uma ferramenta que vem auxiliar o produtor brasileiro e abrir algumas portas, né, para o mercado internacional. Ela é acompanhada de um protocolo sanitário, onde que atende às exigências internacionais de sanidade, aplicação de produtos que são hábeis a utilizar na União Europeia e também a confiabilidade da origem desses bois, como foram produzidos, tem a história deles, né? Então isso gera uma credibilidade aí para o consumidor final. A rastreabilidade é uma exigência de mercados mais sofisticados, que querem saber a origem da carne que compram. Que o aumento das exportações depende da implantação do sistema em todo o nosso rebanho e também da abertura comercial em diversos países. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de carne. Os Estados Unidos são o maior mercado de carne e a gente tem dificuldade de vender carne para os Estados Unidos, né? Então, acho que isso é algo que vai entrar na mesa de negociações. Esses mercados têm que se abrir, porque não faz sentido, né, manter uma restrição à exportação de carne brasileira. Não pode ir para os Estados Unidos, mas pode ir para a União Europeia. Quer dizer, qual é a justificativa para esse tipo de barreira? A história mostra que, na medida em que as nações fazem comércio, a vida de todo mundo melhora. É com o dinheiro do pagamento das exportações que um país pode comprar o que precisa lá fora. Importar, por exemplo, máquinas para a indústria e remédios que não são fabricados internamente. Nos últimos meses, as nossas importações cresceram mais do que as exportações, o que reduziu a diferença entre a saída e a entrada de dólares no Brasil. A Organização Mundial do Comércio é a instituição que estabelece as regras para as trocas comerciais entre os países. Ano passado, a OMC condenou os Estados Unidos pela ajuda financeira abusiva dada aos produtores de algodão, o que atrapalha a concorrência e prejudica os agricultores brasileiros. Um novo acordo de comércio está em negociação há 9 anos. É a Rodada de Doha, que tem esse nome porque a primeira reunião foi na cidade de Doha, no Catar. Doha, ele trabalha dentro de um sistema que pretende diminuir as tarifas do comércio internacional com relação aos produtos agrícolas, com algumas compensações para países desenvolvidos. Existe muita resistência da França, existe muita resistência dos Estados Unidos em diminuir o nível de proteção de seus mercados. Se o nível de proteção desses mercados diminuir, significa um espaço muito grande para os países pobres e em desenvolvimento para avançarem. O Brasil tem sido um defensor do livre comércio de uma forma muito ativa, né? E acho que esse é um caminho para que não se criem barreiras aos nossos produtos no exterior, assim como nós não criamos para ingresso no nosso mercado. A soja é outra prova da vocação brasileira para o agronegócio. O grão, o óleo e o farelo de soja trazem do exterior quase 1 de cada 4 dólares da exportação do setor. Wilson é um médio produtor de soja em Planaltina, cidade satélite do Distrito Federal, distante 30 quilômetros de Brasília. 20 anos atrás, esse gaúcho deixou o Pampa na esperança de prosperar no Cerrado. E hoje, nós, no Centro-Oeste brasileiro, hoje, está superando qualquer produtividade em relação ao Brasil. Nós aqui produzimos 3 mil quilos de feijão por hectare. Nós produzimos, depois desses 3 mil quilos de feijão por hectare, do feijão das águas, nós produzimos mais 6, 7 toneladas de milho, de safrinha. Nós produzimos mais 6, 7 toneladas de soro.
produzimos girassol, produzimos painço. Quem tem área irrigada em pivô central, hoje, produz feijão, produz alho, produz cebola, produz batata. A história do Wilson é um exemplo do que aconteceu nos últimos 20 anos no país. A produção agrícola mais que dobrou de tamanho, graças à terra disponível, tecnologia no plantio e gente preparada. O produtor brasileiro, que nem eu te falei, faz sair leite de pedra. Por quê? Tem pouco recurso, ele vai atrás do limite da produtividade. Hoje nós estamos dando baile em produção de soja do produtor norte-americano. Um grande problema que os exportadores, não só os de soja, enfrentam é a dificuldade para levar as mercadorias até o destino. A deficiência de infraestrutura prejudica o Brasil no ranking da competitividade mundial. Entre 133 países pesquisados, estamos na posição de número 56. Eu destacaria 2 aspectos muito claros na competitividade. A primeira é a competitividade da própria empresa e do produto, ou seja, o que ela faz tem classe mundial, o que ela produz tem condições de ser aceito em qualquer parte do mundo. Esse é um item. O segundo é, o Brasil tem condições, tem infraestrutura, oferece essa estrutura para que o exportador tenha uma boa performance internacional? A resposta para ambas é não. Se a gente melhorar a eficiência de cada coisa que existe, no caso da Caramuru, se melhorar a eficiência da hidrovia, para que ela ganhe produtividade, se melhorar a eficiência da ferrovia, para que ela também ganhe produtividade, o que a gente pode fazer, a gente faz. O problema é que o estrangeiro pode escolher comprar de outro país, no lugar onde o custo de transporte seja menor. Se a gente pegar um exemplo muito simples, muito conhecido, é o Porto de Santos, aqui em São Paulo. É o maior porto da América Latina, e, no entanto, tem uma profundidade, um calado médio de 9,5 metros. Isso faz com que os navios que venham para cá sejam navios pequenos. Navio pequeno significa menos transporte, mais custos. Essa é uma característica. O Brasil precisa investir, está investindo, né, na melhoria, na expansão das ferrovias, na expansão das hidrovias, na melhoria dos portos. Né, eu acho que isso vai reduzir esse custo de transporte no Brasil, que de fato é um custo alto, né, tira alguma competitividade brasileira, e na medida que esses investimentos tornem-se realidade, né, nós, com isso, recuperaremos a nossa competitividade e o exportador brasileiro poderá, inclusive, trabalhar com preços mais competitivos no mercado internacional. Resolver a questão é fundamental para que o país aproveite o aumento da demanda por alimentos nos próximos anos, inevitável por conta do crescimento da população mundial. Este executivo acredita que o país já tem perdido uma oportunidade valiosa, a de vender mais farelo e óleo, em vez de apenas entregar o grão da soja. Nós sempre fomos o primeiro lugar na exportação de farelo e de óleo. De repente, perdemos esse lugar para a Argentina. Eu acho que minimamente poderia ouvir os empresários aqui do Brasil e fazer um estudo rápido para saber o que aconteceu de tão eficiente no nosso país vizinho, né? Já que nós somos tão competitivos no futebol, vamos sê-los também na indústria da soja. Nós não podemos apenas exportar o grão de soja, temos também que exportar o óleo de soja. E temos tido dificuldade para exportar porque há esse problema do crédito tributário, sobretudo do ICMS. Industrializar os alimentos para vender mais caro lá fora envolve vários fatores. A taxa de câmbio, os impostos na economia brasileira e ainda os problemas de infraestrutura. É possível você organizar a economia de uma maneira a favorecer a exportação de produtos com maior valor agregado. Não há dúvida disso. Mas não é uma regra tão simples, nada é tão simples em economia. Superar
todas as adversidades para exportar não é simples, mas é compensador. A família de Antônio Miolo descobriu como fazer isso. Nós somos descendentes de italiano, então nós somos insaciáveis, tá? E não pode, o homem tem que ser isso. Ele não pode se acomodar. Ele não pode se acomodar. Entende? Se amanhã, se nós temos hoje exportando X, mas nós temos que ter ambição, que amanhã isso aqui vai ficar pequeno, temos que crescer, temos que construir mais outra fábrica, mais plantios. A Miolo levou o vinho brasileiro para a mesa dos mestres desse mercado, os franceses. A vinícola no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, fez uma aposta para enfrentar a concorrência internacional. Trabalhar em cima de produto, ter honestidade, trabalhar em cima de marca, produto, qualidade, qualidade, qualidade. A Gabriela trabalha na empresa desde os 14 anos. Naquela época, guiava os turistas pela cantina, como é chamado o lugar onde é feita a bebida. 8 anos mais tarde, Gabriela é a Relações Públicas da vinícola. E numa viagem à França, descobriu a fama que essas garrafas conquistaram. A gente estava fazendo uma degustação de vinhos brasileiros num encontro que o nosso importador da França promoveu. Então eram vários países, né? E a gente aproveitou essa feira e foi visitar algumas vinícolas, algumas lojas de vinho, né? Entre elas a Lavínia, que é uma das mais famosas lojas de vinho de Paris. E nós chegamos nessa loja e o atendente, né, o sommelier que fazia as indicações dos vinhos, nos levou até uma máquina, né, onde tu podia, com um cartão, selecionar algumas garrafas para degustar. Que aquelas eram as garrafas que ele sugeriu como as melhores naquele momento, né, estavam mais maduras, estavam mais para que fossem degustadas. E tinha o nosso vinho lá. E a gente questionou ele, né? Vinho do Brasil, a gente não se identificou como brasileiras, né? Vinho do Brasil. E ele nos disse, em francês, né? Ele disse, olha, as senhoras podem não conhecer, né? Mas se elabora ótimos vinhos no Brasil. E esse é um excelente exemplar dele. Para chegar até a França e ganhar o mercado internacional, o vinho precisa ter uma vida de rei. A cave, o lugar onde o vinho fica guardado para envelhecer, tem luz, umidade e temperatura controladas. As barricas de carvalho são de altíssima qualidade. E um laboratório faz o controle rigoroso de todo o processo. Nós temos um padrão de produção para ter um vinho seguro, de qualidade e seguro. Quando você toma um vinho, o que você está tomando é o resultado de todo o controle que a empresa teve. Desde a escolha do solo, do preparo do solo, do cultivo da videira, do cultivo da uva, do manejo que você dá na parreira, do teu processo de produção, é um conjunto. Parte do processo de produção de espumante é praticamente manual. As garrafas são deixadas nessas estantes de cabeça para baixo. As impurezas se separam da bebida e vão ser retiradas antes da rotulagem. Aqui são praticamente 580 garrafas cada um dele e aqui é programado como você faz. E aqui você pode, se chegar, pode ver que as impurezas dela já estão todas elas aqui no gargalo. Ele gira, com a programação que ele é feito, ele gira aqui e a garrafa fica perfeitamente, o líquido dela muito límpido. Nessa vinícola se faz o verdadeiro espumante. O método de produção é o champenoise, criado na França. O vinho passa por 2 fermentações, uma no tanque de aço inox e outra na própria garrafa, o que acontece nesse momento. Atualmente, essa vinícola vende para o exterior 2 de cada 10 garrafas produzidas aqui. E a meta é aumentar a proporção neste ano, para que 3 de cada 10 cruzem a fronteira do país. Aumentar as vendas é tarefa do Fabiano, o gerente de exportação da vinícola. É dele a missão de convencer o paladar estrangeiro a experimentar um pouco do que o Brasil pode oferecer. Muito mais esforço para as empresas,
Para quem trabalha na área comercial, todos os executivos, muitas viagens, eventos de degustação, feiras internacionais, isso é bastante comum nesse meio. Tem que ir lá e convencer um a um, experimenta aí. Com certeza. É um pouco isso? É, exatamente isso. Tem que ir lá, degustar o produto, convencer, mostrar o que a gente tem de diferente, o que a gente tem de melhor e por que a gente pode fazer sucesso naquele mercado.